Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 126. Depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos com as nossas gravações, voltamos com os nossos vídeos, desta vez para nós gravarmos a nossa última edição do ano de 2025. E como é de costume, sempre no final do ano se fazem retrospectivas, né? No nosso canal nós nunca fizemos, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma retrospectiva, um balanço de como foi o ano de 2025. E por que é que nós estamos fazendo essa retrospectiva? Além, é claro, do fato de ser final de ano. É porque talvez esse ano de 2025 tenha sido o ano em que mais o nosso canal cresceu. Cresceu no número de inscritos, nós ultrapassamos a barreira dos 400 inscritos, não chegamos a 500, mas passamos de 400 e isso é uma notícia muito boa, algo muito agradável. Também talvez tenha sido o ano em que mais vídeos nós produzimos, em que mais nós gravamos, né? Nós temos 7 anos de canal, nós lançamos o nosso primeiro vídeo, fomos ao ar pela primeira vez, aliás, o nosso primeiro vídeo foi ao ar em setembro de 2018. E nós estamos em 2025, portanto, são 7 anos de canal. E talvez tenha sido esse o ano em que nós gravamos com mais assiduidade, né? E também produzimos, o ano em que nós produzimos mais vídeos. E essa escala ascendente do nosso canal começou com o registro do meu ingresso na Academia de Letras, Ciências e Artes de Inhumas. A AUCAI foi um vídeo bastante visto, né, e nós registramos essa etapa importante, né? Nós conseguimos fazer esse registro e a partir daí houve esse crescimento nas visualizações, esse crescimento na quantidade de pessoas inscritas, né, e esse crescimento na assiduidade dos vídeos. E passou a haver também uma maior interação entre nós, do canal, e vocês, nossos inscritos, nossas inscritas, vocês que nos assistem. Aliás, se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, deixe o seu like, leve a nossa mensagem a um número cada vez maior de pessoas, o nosso conteúdo a um número cada vez maior de pessoas, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a cada vez mais gente a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. Nesse ano também foram publicados os primeiros vídeos em que vocês me viram escrevendo. Eu nunca havia publicado no canal um vídeo em que eu aparecesse escrevendo, né? E vocês puderam, em vários momentos, flagrar o meu processo de composição, o meu processo de escrita, bem no momento em que ele estava acontecendo, né? Então, há alguns vídeos no canal, todos produzidos neste ano, todos publicados neste ano, em que eu apareço escrevendo, né? Houve o vídeo sobre o concretismo, né, que foi bastante interessante. Nós fizemos um vídeo falando sobre o concretismo e na semana seguinte fizemos um vídeo comigo escrevendo um poema concretista, ou uma tentativa de poema concretista, que é o poema Remirar, né? E escrever um poema concretista em braille é uma coisa bastante difícil. Por quê? Porque o poema concretista ele tem uma questão visual
muito forte, né? O elemento visual ele está muito presente no concretismo. Então, para quem não enxerga, para quem nunca enxergou, fica faltando esta referência visual. Então, escrever um poema concretista em braille acaba sendo um grande desafio e eu compartilhei a realização desse desafio com vocês. Assim como também compartilhei com vocês a saída, né, a minha saída de uma situação de bloqueio criativo muito grande, eu fiquei muito tempo sem conseguir escrever, e o retorno, a saída desse bloqueio criativo, eu compartilhei com vocês. Aliás, foi o primeiro vídeo meu escrevendo no canal. Também houve o vídeo do Tanka, do Tanka, isso mesmo. O A não, é o Tanka. Então, os vídeos sobre os tankas, né, os tankas que são um gênero muito interessante, o gênero que originou o haikai, né, o haikai se origina do tanka, há aqui no canal 3 vídeos sobre o tanka. Se não me falha a memória, são o 113, 114 e 115, as edições 113, 114 e 115 do Sala de Poesia. Os tankas acabaram originando 3 vídeos, né? Um falando sobre tankas orientais, outro falando sobre tankas brasileiros e outro cumprindo um desafio feito pelo DeepSeek, pela inteligência artificial, né? Que é justamente produzir um tanka. E eu escrevi um tanka ao vivo, né? Registrado em vídeo para vocês. Então vocês viram esse processo também de escrita do tanka. Além de nós falarmos do tanka, que era uma forma de composição fixa, de composição poética fixa, sobre a qual nós nunca havíamos falado, nós também falamos sobre o pantum que também é uma forma de composição fixa, né, composição poética fixa, originária da Ásia, originária do Oriente, né? Enquanto o tanka, assim como o haikai, tem origem japonesa e tem também, há quem aponte até uma origem chinesa para esses dois tipos de poemas, né? O pantum já se origina de outra região da Ásia, né? Da região da Indonésia, região de Brunei, de certas regiões da Tailândia e assim sucessivamente. Lá no vídeo eu falo certinho de quais são as regiões, né, quais são os lugares da Ásia em que se cultiva ou em que se cultivou o pantum. Então nós falamos sobre pantum também. Nós mostramos os haikais de Guimarães Rosa, né? Talvez esse seja o único canal no Brasil que tenha produzido um vídeo apresentando todos os haikais escritos por Guimarães Rosa. São pouquinhos, né? São 9, se não me falha a memória. Estão todos na obra Magma, que é da década de 30, né? 1936, 37. É um livro de poemas do Guimarães Rosa, o único livro de poemas de Guimarães Rosa. E a ideia de trazer os haikais de Guimarães Rosa foi originária da seguinte questão. Os romances do Guimarães Rosa, eles são extensos, né? São bastante extensos. Enquanto o haikai é uma forma que exige brevidade, né? Que exige síntese. Então, ver o Guimarães Rosa escrevendo haikais é algo bastante curioso e nós trouxemos isso no nosso canal, trouxemos isso no Sala de Poesia. Então, houve essa questão também. Nós também, no mês de setembro desse ano de 2025, por ocasião da oficina de poesia para poetas realizada no Pontão Andar, aqui na cidade de Inhumas, no interior de Goiás, que é a cidade onde eu moro, para quem não sabe, por ocasião desta oficina, aliás, eu agradeço aqui a Aleteia Martins, que, se eu não me engano, está inscrita no canal e que é a responsável pelo Pontão, pelo Pontão Andar, onde foi realizada esta oficina, que foi ministrada por mim,
pelo também professor e poeta Leonardo Daniel e pelo também poeta Luiz Sérgio Silva, que ambos inscritos aqui no nosso canal. Por ocasião desta oficina, nós trouxemos também um conteúdo diferente, que foram definições de poesia, né? Definições de poesia segundo diferentes poetas, segundo diferentes autores. Nós até recebemos uma correção, né? Isso foi muito importante, porque é uma forma de interação entre inscritos, né, entre espectadores e entre nós, autores do canal. Né? Eu digo nós porque eu considero o meu irmão que está na direção, Demor Moreira, também um autor do canal. Né? Então, essa inscrita, a Cristiane Leal, né, ela fez uma correção com relação a uma definição de poesia que era atribuída ao Carlos Drummond de Andrade, mas que na verdade é do José Paulo Paes. E nós pudemos fazer essa correção. Mas trazer essas definições de poesia foi algo muito interessante, porque é algo que eu sempre quis fazer desde o começo do canal, mas nunca havia conseguido. E nós também trouxemos aqui no canal, aqui no Sala de Poesia, um poema coletivo produzido por todas as pessoas que participaram da oficina. E para falarmos sobre esse poema coletivo, nós também recorremos e recordamos uma outra forma de poesia fixa oriental, que são os renga. Né? O renga é um tipo de poesia japonesa, né, que é produzida coletivamente, alternando tankas. Né? Então você tem no tanka, você tem um verso uma estrofe de 3 versos e uma estrofe de 2 versos. A primeira estrofe, essa de 3, é a que vai originar o haikai. Né? Primeiro verso com 5 sílabas poéticas, segundo verso com 7 sílabas poéticas, terceiro verso com 5 sílabas poéticas, 5, 7, 5, dando um total de 17 sílabas poéticas. No tanka, você tem uma segunda estrofe. Né? A segunda estrofe, além dessa primeira, uma segunda estrofe formada por 2 versos de 7 sílabas poéticas cada um. Então você tem um poema de 31 sílabas poéticas. Então, no renga, você tem pessoas se alternando. Uma escreve uma estrofe de 3 versos, a outra um autor escreve uma estrofe de 3 versos, outro autor uma de 2, o outro uma de 3, o outro uma de 2, até infinito, né? Ad infinitum. Né? Então você tem essa questão de recordarmos mais uma forma de poesia fixa de origem oriental, que é algo que a gente tem feito com frequência aqui no nosso canal. Né? Esse ano nós não falamos tanto sobre a literatura de Moçambique, que eu gosto sempre de trazer, foi um país onde eu morei quando bebê, né, quando criança, quando era nenê ainda, e é um país que me proporcionou o meu mestrado. Né? Como assim Moçambique proporcionou o meu mestrado? O meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, foi sobre poesia moçambicana, foi sobre um poeta moçambicano chamado José Craveirinha, poeta sobre o qual nós falamos muito no nosso canal já, mas esse ano nós não falamos tanto, nós não tocamos tanto na questão da literatura de Moçambique. Então, nesse canal, nós também tivemos esse ano, e aí é um vídeo no qual eu não fui muito, eu diria que eu deixei a desejar nesse vídeo. Eu poderia ter feito um vídeo mais embasado, mais aprofundado. Nós tivemos, nesse ano, o falecimento da última grande voz da poesia brasileira. Foi no começo do ano, né, que foi Afonso Romano de Santana. Aliás, as duas últimas grandes vozes da poesia brasileira desencarnaram, faleceram, né, morreram, quando nós já tínhamos o nosso canal no ar. Né? Eu falo, quando me refiro às últimas grandes vozes da poesia brasileira, as duas últimas grandes vozes, eu me refiro a Tiago de Melo e me refiro a Afonso Romano de Santana. Então, nos momentos em que nós perdemos estas duas vozes, o canal Sala de Poesia já estava no ar. Nós fizemos vídeo por ocasião do falecimento do Tiago de Melo, fizemos vídeo
por ocasião do falecimento do Afonso Romano de Santana. Não foi um vídeo tão profundo, porque eu não tive condições e nem tempo hábil para estudar mais aprofundadamente a vida do Afonso Romano de Santana, e também não tive tempo para copiar, né, mais poemas dele para poder lê-los, porque é importante a gente tratar aqui, compartilhar aqui com vocês o seguinte, que tanto eu quanto o meu irmão, nós não somos youtubers profissionais. Cada um de nós tem a sua profissão, né? E nós gravamos também o Sala de Poesia, né? O YouTube não é o nosso meio de vida. Então, muita coisa que poderia ser pesquisada com mais profundidade, nós não temos tempo de pesquisá-las justamente por conta do tempo que nós dedicamos às nossas profissões, né? As profissões das quais nós retiramos os nossos sustentos. Então, muitas vezes, como é que eu faço, por exemplo, para ler os poemas aqui para vocês? Eu leio em braille, todo mundo sabe, né? E como é que eu faço? Eu copio o poema que está digitado no computador, eu copio para o braille, eu transcrevo para o braille. E às vezes esse tempo não há o tempo hábil para se realizar esta transcrição, e aí acaba acontecendo como aconteceu com esse vídeo do Afonso Romano de Santana, né? Se eu não me engano, o vídeo se chama Afonso Romano de Santana, o poeta e seus amores. Nós falamos sobre vários amores do poeta. Não amores no sentido de várias mulheres, né? Mas de vários amores no sentido das várias causas a que se dedicou, inclusive a sua esposa, Marina Colasanti, né? Então, é um vídeo que eu gostei muito de ter realizado, mas no qual eu podia ter sido mais aprofundado. Continuando aqui, o que não foi possível nós fazermos, né? Nesse ano houve uma data, uma efeméride muito importante, que até não foi tão falada, né? Que são os 45 anos do falecimento de Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes falece em julho, se não me falha a memória, dia 9 de julho de 1980. Esse ano, portanto, fez 45 anos que ele faleceu, né? Houve uma ideia de um vídeo para se falar sobre os 45 anos do falecimento de Vinícius de Moraes. Não pude realizá-lo por conta da questão justamente de pesquisar com mais profundidade, mas a ideia desse vídeo ainda existe e é muito provável que mais cedo ou mais tarde nós o façamos. Eu consegui um material bastante interessante e esse vídeo pode ser feito mesmo em uma ocasião que não seja uma efeméride, né, que não seja um aniversário de nascimento, um aniversário de morte do Vinícius de Moraes. É possível fazê-lo. Assim como no ano passado não foi possível fazer um vídeo assim sobre os 80 anos, 80, não me lembro se são 80 exatamente, creio que são, do Paulo Leminski, né? Havia a ideia do vídeo, há o material com informações muito interessantes, um material muito rico que eu recebi de uma amiga que, se eu não me engano, também é inscrita no canal, aqui eu agradeço a ela, a Bruna Lucchesi, né? Ela me ofereceu um material muito bom, mas eu ainda não tive nem condições, nem tempo hábil de estudá-lo com profundidade, né? Para 2026, a nossa intenção, o nosso projeto é nós continuarmos publicando os nossos vídeos, diversificá-los cada vez mais, né, trazer temas novos, todos relacionados à poesia, é claro, né? Talvez a gente pense em quadros, né, em alguns quadros para o canal, como há em muitos canais. Na minha referência, né, eu tenho como referência um youtuber chamado Bruno Ascari, que é um youtuber que tem um canal de música chamado Som de Peso, e ele tem alguns quadros no programa, no canal dele, né? Ele tem, por exemplo, as bandas dos inscritos, né? E os inscritos que têm bandas,
né? Tem um quadro no canal em que ele mostra as bandas, mostra o trabalho dessas bandas. Então, os inscritos e inscritas do canal que forem poetas, preparem os seus escritos, porque pode ser que a gente crie algo neste sentido, para apresentar o trabalho de inscritos e inscritas que sejam poetas ou poetisas. E existem outras ideias, e sobre essas outras ideias eu vou conversando ao longo do tempo com o meu diretor, né? Esse canal aqui tem uma direção, e a gente conversa e a gente decide se é possível, né, nós trazermos quadros para o canal, para que nós possamos diversificar ainda mais os temas, não saindo da poesia. A poesia é o nosso norte, é o nosso ponto de partida, é o nosso meio do caminho, é o nosso próprio caminho e é o nosso ponto de chegada. Então a poesia está sempre presente, não à toa esse canal se chama Sala de Poesia. Mais vídeos meus escrevendo, nós teremos. Mais vídeos trazendo definições diferentes de poesia, nós teremos. Mais temas relacionados ao processo criativo do poeta, teremos, né? Mais temas referentes mais vídeos referentes a determinados autores, teremos. Vídeos referentes a formas poéticas fixas, pouco conhecidas ou pouco cultivadas, ou mesmo as mais conhecidas, as mais cultivadas, teremos também, né? Então, continuaremos buscando vídeos cada vez mais diversificados, mais aprofundados e uma interação cada vez maior com vocês que nos assistem. Vocês inscritos, vocês inscritas, vocês que se tornarão inscritos, vocês que se tornarão inscritas, podem usar a página de comentários do canal para deixarem as suas apreciações, para deixarem as suas observações, para deixarem as suas considerações, para deixarem as suas correções, tá bom? E sugestões também. Quem tiver um tema para sugerir, sugere, que a gente vai correr atrás e vai trazer o tema se a gente achar pertinente, se a gente achar que condiz com os princípios do canal, nós traremos, tá bom? Então essa foi a nossa retrospectiva, esse foi o nosso balanço de 2025, um ano em que nós só temos motivos para celebrar, para agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Nós desejamos que vocês tenham um Feliz Natal, uma boa passagem de ano e que vocês possam oferecer ao ano que virá a melhor versão de vocês. Tá bom? Assim como nós, aqui do Sala de Poesia, tentaremos oferecer a vocês e também ao ano que virá a nossa melhor versão. Muito obrigado a todos vocês que estão, que estarão, que estiveram com a gente. Muito obrigado. Voltaremos em breve, no ano de 2026. Nós agora vamos fazer tirar umas fériasinhas, né, do canal, mas voltaremos em 2026, em breve, com mais uma edição do Sala de Poesia.